Meus amados irmãos, aí está uma mensagem muito interessante para que nós possamos fazer uma meditação a respeito do poder que é concedido a nós, principalmente a nós, que já conhecemos a verdade dos céus e que também já experimentamos o poder que é manifestado em nossa vida, em nosso meio, e principalmente quando estamos em verdadeira comunhão e em unidade. Porque observamos quando Jesus fala: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali diz ele que estaria no meio daqueles. Mas se pegarmos um pouco antes de Jesus dizer essa palavra, ele nos orienta e nos alerta, dizendo: se se os 2 ou 3 estiverem de acordo com aquilo que pensa e sente, ali estará Jesus. Então nos mostra que para Jesus estar no meio deles, é preciso com que nós estejamos de acordo um com o outro, de uma forma unificada, para que estas orações, então elas chegam nos céus. E aí eu digo aos meus irmãos o poder que nós temos em nossas mãos de orar um pelo outro. E é o que nós temos aprendido com a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo constantemente. É se compadecer daqueles que sofrem, é se compadecer daqueles que necessitam, e não querer ser diferente. Porque para a nossa oração chegar no reino dos céus, irmãos, a própria palavra nos diz que devemos ser justos. Então é preciso que nós façamos algo para que as nossas orações elas cheguem nos céus. Às vezes nós temos pedido tanto a Deus que nos abençoa, que nos ajude em todo o aspecto da nossa vida, em todas as áreas, mas às vezes, meus amados irmãos, nós estamos tendo dificuldade de ser alcançado por Deus, às vezes por causa da discordância que há entre o povo de Deus, que há na família de Deus, que há no seu lar, e também que há lá no seu trabalho, lá na escola, lá na faculdade. Talvez seja a forma que nós estamos vivendo, desalinhado com o princípio de Deus, desalinhado com as leis de Deus. Quando fala que o justo é ouvido por Deus, já falam que ele é perfeito, ele está sendo alinhado com Deus, ele está alinhado com Deus. Por isso então que ele recebe, por isso que então mais ele cresce, por isso que mais ele tem alcançado os seus projetos realizados, porque ele está alinhado com Deus. E aí quando então nós estamos tendo dificuldade de receber aquilo que tanto temos clamados, às vezes para nós mesmos, ou às vezes para a nossa companheira ou companheiro, para os nossos filhos, ou talvez para o nosso trabalho, ou a nossa empresa, ou talvez lá no seu trabalho, na escola, ou talvez aqui na igreja, no seu ministério, não tenha alcançado as dádivas dos céus, do poder de Deus, do poder desses santos, então é um sinal de que nós, meus amados irmãos, estamos fazendo aquilo que está em Salmos, lá em 66:18, que nos diz: se eu atender às iniquidades do meu coração, o Senhor não me ouvirá.
então, se eu não estou sendo atendido, alguma coisa estou fazendo. E não adiantamos nós implorar a Deus, porque tudo é conforme o seu tempo e sua justiça. Tudo é conforme o tempo de nosso Deus. Então, como diz a própria mensagem, por mais que Deus teste a nossa fé, a nossa paciência, a nossa perseverança, mas mesmo Ele testando tudo isto, pode observar, Ele está dentro da justiça. Ele está dentro da justiça. E não no nosso tempo, na nossa vontade, nas nossas exigências. Porque se queremos estar com Cristo, se queremos ter a comunhão com Cristo, nós devemos estar constantemente em oração. Quando São Paulo fala que nós devemos orar constantemente, não significa que o Senhor tem que estar ajoelhado todo dia, toda hora, a vida inteira. Porque no tempo de hoje, como poderás orar ajoelhado, estar em comunhão, em oração e trabalhar ao mesmo tempo? Em serviços que não pode nem sequer parar. Então, quando fala que nós devemos estar em oração, é buscar a Deus constantemente. É estar agradecendo constantemente. E a prática, às vezes, da oração, para muitos já estão muito distantes da realidade. Há muitos irmãos que têm dificuldade de orar. Às vezes tem muita dificuldade de orar porque se sente envergonhado pela vida pecaminosa que tem. Ou às vezes por falta de humildade. Porque, olhem, meus amados irmãos, para que nós então sejamos atendidos por Deus e recebido no seu trono as nossas orações, é preciso que eu tenha primeiramente a fé, a confiança, é preciso que eu seja humilde, seja sincero, e também é preciso que eu esteja alinhado com a vontade de Deus, e também é preciso que eu seja um perdoador, porque a própria mensagem, a própria oração do Pai Nosso que Ele nos deu, Ele fala claramente: Pai, perdoa-nos, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são nossos devedores. Então, veja, meus amados irmãos, que para sermos atendidos, até mesmo aqui nesse momento de oração, mesmo aqui, o Senhor precisa estar alinhado com Deus. O Senhor precisa estar crendo naquilo que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo têm ensinado. Porque o apostólico não pode pensar, meus amados irmãos, porque é apostólico e que nada mais precisa fazer. Porque já se batizou, prometeu lá morrer para o mundo do pecado, e que agora Deus tem obrigações, ou é obrigado a lhes ouvir, a lhes atender e dar o que você quer, o que você almeja. Irmãos, eu sempre tenho digo à igreja, não pensamos nós que somos um povo apostólico, irmãos, que nós não temos que sacrificar as nossas vontades, porque é elas que nos levarão a nos distanciar de Deus cada dia mais. Então nós devemos aprender, meus amados irmãos, que a nossa unificação, ela é muito importante para o fortalecimento da igreja, do povo. E não ser fanático nesta vida. A Santa Avó, o Santo Irmão Aldo nunca gostou daquele que é fanático, porque Deus também não ouça, ou não ouve, e nem contempla aquele que tem uma vida afirmada no fanatismo.
Deus quer cada um de nós em toda a sua plenitude. Ele não quer você pela metade, Ele quer por inteiro. Ele não quer só o espírito, Ele quer o corpo, porque é onde há o início de um preparo. Então, se nós vamos vir à igreja, então nós devemos estar em oração. Aqui é um momento sagrado, aqui é um ambiente perfeito, onde quando você entrar neste santuário, tem que entrar com a intenção de falar com Deus, e não ficar muitas vezes conversando. Porque não começou a reunião, eu posso conversar com fulano, com ciclano, com outro ali. É estar em perfeita comunhão desde o começo, a partir do momento que você entrar no santuário de Deus. Aqui já é guardado desde o início. Por isso então, meus amados, vamos à igreja falar com Deus. Então eu vou à igreja para falar com Deus. Eu chegarei, sentarei no meu lugar e abaixarei a minha cabeça, irei meditar, conversar com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo. O nosso irmão Aldo já disse uma vez que o povo pede pouco, e que a Santa Avó Rosa também tem muito que provar ao mundo, mas através de uma igreja que não ora, através de um povo que não fala com Deus perfeitamente como deveriam. Se Jesus disse, se tiver 2 em concordância, ou 3, ali estará Jesus. Então, vamos ficar em oração. Vamos orar todos os dias. Os que já nasceram na igreja, no povo da família apostólica, nesta herança, muitas vezes não sabem o que é isto, que eu vou lhe dizer. Mas os nossos antepassados, pai, avós, bisavós, que conheceram a igreja, quando era a hora do programa Hora Milagrosa, era ouvido de joelhos. Era uma reverência muito grande naquele lar. E que muitas vezes isso foi se repetindo, até chegar a um certo ponto que alguma parte do povo apostólico se acomodou. Muitas vezes não tem mais tempo de ouvir um programa Hora Milagrosa, não tem mais tempo nem sequer se orar para almoçar, para tomar um café, para lanchar, ou mesmo para almoçar, para jantar, ou até mesmo para dormir. Tem irmãos que nesse tempo agora, que já é de paz apostólica, que não viveram isto, às vezes nem ora, principalmente a juventude. Não todos, existem alguns, mas a maior parte não ora. Se for até possível, tem pessoas que oram deitado e diz, só falta dizer, meu Senhor, eu peço o mesmo de ontem, para poupar as palavras. Às vezes o jovem, às vezes os irmãos, a um ou outro ali, chega aqui na igreja, não oram. Às vezes, antes de finalizar a oração, também não oram. Finalizar a reunião, não oram. Irmãos, eu estou dizendo isso com propriedade, porque a gente observa, a gente sabe. Perdemos oportunidade magnífica como esta de estarmos perante Deus para sermos ouvidos. Mas pastor, mas Deus conhece o meu coração, mas Deus sabe das minhas necessidades. Deus sabe.
Isso é verdade, porque nada passa despercebido aos seus olhos, até mesmo a sua fraqueza, a sua falta de interesse de falar com Ele. E aí está um porquê que muitas vezes não somos atendidos. Muitas vezes está bem aí, vem à igreja há quantos anos, não oram, não se dedicam a esse tempo de adoração a Deus, de aprendizado, então sente dificuldade de alcançar. Às vezes a vida dessa pessoa é uma vida carregada de lutas, lutas e lutas e mais lutas, e nunca termina essas batalhas, ao ponto de muitas pessoas dizer: será que Deus lembra de mim? A pergunta que deve ser feita é: será que eu estou fazendo? Ou será que eu estou alinhado a Deus? Não é olhar para Deus e dizer: meu Pai, meu Deus, o Senhor não está me vendo? Estou aqui ajoelhado implorando ao Senhor, não tem me visto? Ou é estar de joelho e dizer: meu Senhor, fortaleça-me naquilo que eu tenho fraqueza, para vencer este mal, este costume, para controlar até mesmo a língua, o órgão que mais tem colocado fogo no mundo, que é a língua. Ajude-me a ter um coração humilde, manso, sincero. Ajude-me, Senhor, a ter esta comunhão, esta unidade com os seus santos, também com os meus amados irmãos, com a minha família, com meus colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Em vez de ficar se perguntando se Deus tem piedade dessa pessoa, se Deus tem visto ela, se Deus tem esquecido dela. Ah, Deus me esqueceu, porque se lembrasse de mim, Ele não deixava-me passar por tantas lutas e dificuldades. Aí é onde eu disse aos meus irmãos, que Deus sabe quais são as suas necessidades, e também Deus sabe que você está desalinhado com Ele. Por isso, se nós darmos crédito às nossas iniquidades, irmãos, nós não iremos chegar aos céus. Iremos desanimar, nós iremos deixar de lado esta fé, porque estou clamando e não estou alcançando nada nesta igreja. Esses santos não têm me ouvido, não têm me atendido. Então, para que vou ficar orando a eles? Para que vou vir à igreja? E aí é o que o poder das trevas quer, que você tenha essa dúvida do poder de Deus, do poder da Santa Avó, do poder do Santo Irmão. Meus amados, olha o conselho que eu vou lhes dar, não meu, mas só vou transmitir à igreja. Isso foi dado há muitos anos atrás, há muito tempo. Sabe onde? Lá no tempo de Isaías, antes mesmo de Cristo. Ele já alertava aquele povo dizendo assim: olhe, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está escrito em Isaías 59, versículo 2. Agora, quem somos nós? Se lá há tantos anos também tinha aqueles fracos de fé, aqueles ansiosos, que apenas se interessava com as coisas boas de Deus e nada quer mais fazer, ou que achava que não precisaria fazer nada para que Deus o ouvisse.
Jesus, novamente, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo nos traz isso, esse conselho. Às vezes orar muito, orar muito, orar muito. Eu já tenho feito isso, pastor, mas não tem acontecido nada. Estou enfermo, tem esse problema, tem aquilo lá, tem essa outra dificuldade. Quando estou lutando com aqui, vem 2, 3 lá para cá, já me afrontando. Irmãos, a nossa vida ela é feita de escolha. Se você escolher alinhar com Deus, que no caso é ser obediente à nossa doutrina, disciplina, é fazer o que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo ensina. Não há poder nesta terra, irmãos, que irá conseguir tombar o Senhor. A senhora, vocês jovens, crianças, não há poder maligno nesta terra que irá corrompê-los, que irá destruir, se você estiver alinhado com esses princípios. A lei de Deus fala, se 2 estiver alinhado com o mesmo conhecimento, com a mesma vontade, ali estará Jesus, meu Senhor. Então guarde, meus amados irmãos, guarde esses ensinamentos. Quando vir à igreja, lembra disto. O Senhor virá a esta igreja, mas para cultuar, quer dizer, falar com Deus. Fique em reverência, ore, fala com uma Santa Avó. Se alguém vir conversar com o Senhor, irmãos, eu estou em oração. Irmãos, é a vontade da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo isto. Olhe bem, qualquer irmão que aqui está, qualquer um, ou qualquer pessoa, irmão, se o senhor for a um ambiente, por exemplo, de conhecimento profissional, uma palestra, uma aula, alguma coisa assim, os irmãos irão observar e os senhores chegarão nesse ambiente, sentarão num lugar e não falará nada, é só ouvir. Não vai nem cumprimentar ninguém, porque às vezes você vai num ambiente e você não conhece ninguém. Ah, mas aqui é o único momento que a gente pode encontrar um irmão um ao outro. Sim, então vem mais cedo antes de entrar na igreja, ou vai depois da reunião, cumprimenta, conversa e pronto. Se nós tivermos a reverência que temos nesses lugares, aqui na presença de Deus, nós talvez estaremos melhor em santidade, talvez nós estaremos muito melhor em questão de conquista, de vitórias, talvez nós estaríamos mais, sendo um povo mais amorosos, mais perdoador, mais fiel, mais justo, mais sincero, mais unidos, estaremos amando um ao outro ainda mais ainda. Então, se algo acontece na minha vida, quer dizer, é porque eu não estou fazendo a minha parte? Sim, é sua escolha. Você escolheu vir perder tempo na igreja conversando. Você veio à igreja perder tempo cuidando da vida dos outros. Há pessoas assim. Há irmãos assim. Vem à igreja. Não, para orar jamais, para aprender jamais, porque o próprio viver da pessoa nos mostra que ela está aqui não a serviço dos céus, não para servir, não para unir, não para amar, não para aprender, mas para o quê? Julgar. E isso tem causado estrago muito grande na vida de muitos. Porque não adianta dizer que estou em oração, eu oro, tenho pedido, mas olha o comportamento, olha a vida que leva, olha a forma que tem procedido, o seu viver, como tem caminhado constantemente. Não existe meio termo. Por isso que falo,
A oração do justo, do justo, do justo, do justo, somente ela é ouvida no céu. Somente ela. Que nós aprendemos com Jesus, com a santa voz e o santo irmão alto. E que sejamos justos. Para que agora, recentemente, vamos fazer a nossa oração. Que eles possam nos ouvir e atender-nos. Amém.